E nesta manhã, à luz de todo este culto, eu quero pensar sobre o tema a ceia do Senhor e a segunda vinda desse mesmo Senhor da ceia. Isto é maravilhoso, porque a ceia nos tem tanta comunicação, a ceia nos comunica tanta coisa, que nós deveríamos estar sempre ansiosos para participar da ceia do Senhor. Precisaríamos, irmãos, estarmos ansiosos. Então, para que nós caminhemos pensando neste texto, eu quero pedir a você que abra comigo a sua Bíblia. Então, em Hebreus, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim: Cristo se manifestou uma vez por todas no clímax dos séculos para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo sido oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tratar do pecado, mas para salvar os que o aguardam. Deus seja louvado. Senhor, obrigado pela Tua palavra e fale aos nossos corações no nome de Jesus Cristo. Nós assim oramos. Amém. Amém. O que nós aprendemos aqui com esse escritor aos Hebreus, que muitos têm se colocado, na verdade, numa tarefa de descobrir ou descortinar o escritor desta carta. Mas o que nós sabemos é que é uma carta inspirada por Deus e, consequentemente, a sua palavra é útil para nós. O que nós vemos aqui é que o Filho de Deus, ele entrou uma primeira vez na história da humanidade. E ele entra como Jesus de Nazaré. E, principalmente, nesta sua primeira entrada na história do homem, o propósito fora morrer pelos nossos pecados. Para que nós, que confiamos no Senhor, possamos ter uma vida nova, possamos ter a esperança e a garantia de uma vida eterna. Agora, o que nós não podemos esquecer é que esse mesmo Cristo, que veio uma primeira vez, o texto, ele é categórico a nos dizer que ele virá uma segunda vez. Agora, se nós hoje celebramos a primeira volta de Jesus, porque isso, a primeira vinda dele, isto significa, simboliza a primeira vinda de Jesus. Se nós celebrarmos a ceia do Senhor como sinal da primeira volta de Cristo, por que nós não cremos que ele virá a segunda vez? Por que nós vivemos hoje, à luz dos nossos próprios ideais, como se a nossa vida se resumisse no aqui e no agora? Como se não tivesse, na verdade, uma extensão para todo ser humano. Porque o que nós precisamos ter em devida conta é que o Cristo que veio na primeira volta, na primeira vez, ele veio para salvar, ele veio para morrer, ele veio para perdoar. Agora, na segunda volta, ele não mais virá para expiar o nosso pecado ou para comprar a nossa vida. Ele agora virá para completar e aperfeiçoar a nossa libertação de todo o pecado e de todo o mal.
Então, nós precisamos nos alegrar com a sua segunda volta. Nós precisamos desejar a sua segunda vinda. O que eu quero muito sucintamente nesta manhã é te ajudar a compreender o significado desta segunda vinda de Jesus e a relação com a ceia do Senhor. Quando Jesus veio pela primeira vez, não era seu propósito condenar nem dividir, mas reconciliar e salvar as pessoas. Mas essa divisão será inevitável, porque o Senhor, Ele disse em Mateus 10, 34 e 35, não penseis, falando sobre isso, sobre a sua primeira vinda, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim pôr conflito. O homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e nora contra a sua sogra. E o inimigo dos homens serão os da sua própria casa. Meu irmão, esta divisão está acontecendo nesta nossa era. Esta separação daqueles que servem e daqueles que não servem está acontecendo hoje, nos nossos dias. E aonde Jesus for pregado, a pregação precisa ser comunicar esta imagem, este aviso da divisão final que haverá na segunda volta do Senhor. Nem todos subirão. Inclusive nem todos pelos quais nós nos relacionamos hoje subirão. Haverá divisão. E é isso que o Senhor, Ele nos instiga a pregar. Por isso, o que significa então a segunda vinda do Senhor para o crente e para o descrente? Porque a Bíblia diz que Ele virá. Hebreus diz que Ele virá não mais para nos perdoar, nem para morrer novamente. Então, para os incrédulos, o que será a segunda vinda? Em Tessalônica 2, o capítulo 1, de 3 a 10, vai nos dar uma descrição completa do que será a segunda vinda e o que significará para os descrentes, para os ímpios, para aqueles que não amam ao Senhor. Paulo, ele vai escrever nesta segunda carta à igreja de Tessalônica, para os cristãos, simplesmente para que eles sejam encorajados a esperar. O versículo 5 nos diz, e esta é uma evidência do justo julgamento de Deus, para que vocês sejam feitos dignos do reino de Deus, pela qual vocês estão sofrendo. Ou seja, esses irmãos, esta igreja, que passara por um momento de privação, de instabilidade, de sofrimento, Paulo está aqui dizendo para eles, olha, o vosso sofrimento é a evidência, não é de que Deus está errado com vocês, mas é um sinal do seu amor e da sua justiça, porque assim como Ele refina a sua fé, é dessa forma que Ele refina a nossa fé para entrar no céu. Se nós quisermos uma vida aqui, de que tudo está bem, todos nos agradem, tudo é da forma que a gente quer, nós não teremos refino na fé, nós não estaremos prontos para o céu. É por isso que Paulo diz aos irmãos, olha, vocês que estão passando por isso, não se desesperem. Conquanto tenham a devida conta de que o vosso sofrimento é por causa de Jesus, se alegrem por Ele ou nele. E no versículo 6 e seguinte, ele continua assegurando que as nossas vidas serão mudadas, viradas. A aflição que hoje nós temos será substituído na volta de Jesus pelo descanso e a alegria. Mas para aqueles que vivem impiamente,
Aqueles que vivem na desobediência orgulhosa não terão a paz, nem o descanso, nem a alegria, mas serão punidos. Percebe o que o texto diz aqui a partir do versículo 6? Deus considera justo retribuir com aflição aqueles que vos afligem e conceder descanso convosco, a vós que sois aflitos, quando o Senhor Jesus for revelado no céu com seus anjos poderosos em fogo flamejante, infligindo vingança sobre aqueles que não conhecem a Deus e sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão o castigo da destruição eterna e exclusão da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando Ele vier naquele dia para ser glorificado em seus santos e para ser admirado em todos que creem, porque o nosso testemunho a vocês foi crido. O que nós vemos aqui, irmãos, é o que a segunda vinda de Cristo vai significar para o descrente. Para o descrente, esse texto nos apresenta 3 observações claras. Primeira, Cristo vai ser revelado no céu, com os anjos de poder, com fogo flamejante. Você consegue imaginar? Consegue colocar na sua mente essa imagem? Cristo no céu, sendo descortinados, com seus anjos envolto em fogo flamejante. Meu irmão, o Senhor há de retornar. Todos os olhos o verão. Inclusive daqueles que dizem, eu não acredito em Deus. Inclusive aqueles que dizem, eu não creio no Senhor. Não haverá escapatória para ninguém. Nenhum recurso poderá livrar o homem da volta de Jesus. Nada poderá ser suficientemente capaz de nos esconder da volta de Jesus. Nenhum lugar na face da terra, nem mesmo os bunkers que o governo americano tem, ou que o governo de Israel tem, ou que os governos da Síria tem. Nenhum poderá esconder o homem da volta do Senhor Jesus. Nenhuma possibilidade de resistir. Sabe o que Malaquias diz sobre isso? Em 3:2, Malaquias diz, quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele é como um fogo de ourives. Meu irmão, para descrente não haverá desculpa, não haverá defesa. E eu não estou falando de quem só vive no mundo. Eu falo de descrente em nossos meios. Sabe, segundo o versículo 9, ele vai dizer aqui, o descrente sofrerá o castigo da destruição eterna. Ou seja, como diz aqui no versículo 6, eles serão recompensados com aflição. Jesus havia avisado que seria assim. Jesus está nos alertando para que a sua volta já não será na manjedoura. A sua volta já não será renegada. A volta de Jesus acontecerá, crendo ou querendo você ou não. E Jesus ele diz, em Mateus 25:46, que aqueles que rejeitam ou abusam da mensagem do Evangelho irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Meu irmão, por vezes, as pessoas querem um Jesus tão romântico e tão misericordioso, de que entendem que Deus é amor e basta, nada mais. E que é intolerante nós falarmos que Jesus virá, como Ele diz que vem. As pessoas querem acreditar que Jesus virá como eles acham que virá.
Eu prefiro ficar com a Bíblia a despeito do que você acredita. Os mansos e humildes que veio lá em Belém, virá agora como um leão que ruge, como Deus que despedaçará o inimigo. Esse é o Jesus que virá. O Jesus que chorou pela descrença de Jerusalém. O Jesus que chorou pelas vidas dos pecadores. Na sua segunda vinda não terá mais choro. Na sua segunda vinda devastará todos que rejeitaram a vida eterna com Jesus. Este é o cenário que ele monta para a sua segunda vinda. Mas ainda há uma observação aqui, no versículo 9. Para os descrentes, ele diz: serão excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Meu irmão, isso não é uma mera ameaça de Jesus. Jesus não está ameaçando ninguém. O que Jesus está querendo dizer para cada um de nós é que ele dedicou a sua vida por nós. Agora chegou a hora de nós dedicarmos a nossa vida a ele. Por isso, alguém que não dedica a sua vida ao Senhor não pode esperar que no final haja misericórdia para quem não dedica a sua vida ao Senhor. Irmãos, nós precisamos simplesmente entender que Jesus virá no dia e na hora que nós não estamos esperando. Quiçá ele nos encontre preparados para a sua volta. Ah, meu irmão, Paulo, ele está escrevendo como um homem que ama a Cristo mais do que qualquer um de nós aqui. Paulo é o homem que amou ao Senhor a ponto de se entregar também por Ele. Ama a Deus mais do que qualquer um de nós. E tendo consciência da segunda volta de Cristo, ele escreve dessa forma. É assim que todos nós devemos encarar a volta de Cristo. Não com romantismo, não com poesias, não com flores. A perspectiva de ser excluído da presença de Deus é séria. E Paulo deixa registrado aqui. A perspectiva de sermos excluídos da presença do Senhor é séria. Por isso que, para o descrente, a segunda vinda de Cristo significa confronto com um exército irresistível e inescapável do céu. Para o descrente, a segunda volta de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, é condenação e destruição eterna. Finalmente, para o descrente, a vinda de Cristo é exclusão do Senhor, da presença do Senhor e da glória do seu poder. Mas a segunda lição que nós podemos tirar aqui, quanto aos crentes, o que significa a vinda de Cristo para o cristão? O que significa? Para nós, significa descanso e espanto. Para aqueles que amam ao Senhor, que dedicam a vida ao Senhor, a vinda de Jesus será descanso e espanto, porque aos nossos olhos será descoberto coisas maravilhosas, irmãos. Aqui no versículo 7, Paulo, ele diz algo bastante importante: Deus vos dará descanso junto conosco. Paulo é maravilhoso. Quando eu digo que Paulo amou a Deus mais do que todos nós aqui, é pela forma com que ele escreve e que ele vive. Ele simplesmente se coloca no lugar desses irmãos que estavam em grande aflição. Ele diz: Deus vos dará descanso junto conosco quando o Senhor for revelado nos céus com seus anjos poderosos. Irmãos, a palavra para descanso aqui é libertação. A palavra original para descanso é alívio. Ou seja, Deus trará para a nossa vida atormentada desses tempos um descanso. Para a nossa vida desafiante desses dias, Deus trará alívio. E ele dá um exemplo aqui em 2 Coríntios 7:5. Pois quando chegamos à Macedônia,
nossos corpos não tinham descanso, mas fomos atribulados em tudo, lutando por fora e temor por dentro. Isso é o que Paulo sentia. A sua vida, embora de apóstolo, tinha uma consciência de atribulação. Mas para aqueles que atribulavam a vida de Paulo, ele simplesmente usava essa tribulação como fundamento para se aproximar mais de Cristo. Aí hoje, os crentes do século XXI não querem ser atribulados não, irmão. Não quer não. Quer passar por privação? Não. E ainda responsabiliza Satanás. Paulo, irmãos. Foi Paulo quem escreveu isso. Ele diz que eles foram atribulados em tudo, lutando. Agora, percebe qual é a promessa de Jesus para nós? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Nem mesmo Jesus, ele diz que nós teremos vida fácil. Não sei de onde que o crente do século XXI tirou esse negócio de que vida de crente precisa ser assim uma exponencialidade de coisa fácil, né, Tamandaré? Não sei de onde que o povo está tirando essas teologias meio coxa. Meu irmão, o que nós temos visto agora na expressão de Jesus é um antigozo do conforto que nós haveremos de ter quando Ele voltar. Teremos descanso. Mas, por outro lado, enquanto nós vivemos aqui neste mundo, haverá corrida, haverá luta. Por isso não queira descansar aqui. Lute, trabalhe, mas não permita que seu trabalho seja o objeto da sua condenação diante de Deus. Lute, trabalhe para você ser levado com aqueles que hão de levantar e encontrar o Senhor nos ares. Lute contra a carne, lute contra o pecado, mas continue esperando Cristo. E em vez de você procurar se realizar em suas posses, só aqui no agora, lute, meu irmão. Porque a segunda vinda de Cristo, para nós, os cristãos, significa fim das lutas. Lutas físicas e lutas espirituais, que muitas das vezes nos ameaçam a uma vida insuportável e desesperada. A vida de Cristo nos trará descanso e libertação. Ah, queridos irmãos. Ah, queridos irmãos. A segunda vinda de Cristo para os cristãos, para aqueles que confiam nele, é que ele nos dará descanso, alívio de todo o cansaço. Deus estará tirando de nós toda a problemática existencial, toda a doença da alma, da mente. Deus arrancará de nós, se fiel a Ele nos encontrar. Finalmente, o que tem a ver isso com a ceia? É que a ceia é o passaporte. A ceia é o passaporte, porque é na ceia que nós vemos o selo da vitória para aqueles que creem em Senhor Jesus Cristo. Ceia tem tudo a ver com a volta de Cristo, porque a ceia do Senhor é um serviço memorial, que nos lembra o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós foi uma morte completa e única. Nós não precisamos de mais nada, de absolutamente nada, além de Cristo em nossa vida, para que na segunda vinda nós possamos subir com Ele. Nós não precisamos pagar penitência. Nós não precisamos viver uma vida de propósito em propósito, como se pudéssemos agradá-lo com a obra da nossa mão. Ei, meus irmãos, preste atenção aqui em mim. Você precisa de Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. E Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é refletida nas suas prioridades. É refletida no seu compromisso
refletida na sua vida. Uma morte, uma única morte, foi a que Jesus fez. Eficazmente. E simplesmente cumpriu as exigências de Deus. Não tem nada a ver conosco. É com Jesus. Entregue-se ao Senhor. Nesta manhã, seja a hora de você colocar a mão na sua consciência, parar e fazer um raio-x de você. E clamar ao Senhor que entre na sua vida. Talvez muitas pessoas não gostam de cantar aquela música do irmão Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida. Quando chega essa parte, mexe com minha estrutura, as pessoas param de cantar. Porque mexer com as suas estruturas é tirar você do seu conforto. É colocar você no desconforto que poderá te levar ao céu. Por isso, por favor, olhe para você nessa manhã. Olhe pelo espelho da sua alma. E veja se está pronto para subir. O sacrifício de Jesus estabeleceu uma carga para a explosão da sua segunda vinda. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o fato de nós celebrarmos hoje, Ele já está pronto para voltar hoje. A sua vinda não vai mais demorar, e muito menos obedecer o nosso calendário. Que a celebração da sua morte nos encha de prontidão e amor para a sua aparição. Jesus está às portas. Que eu e você nos convençamos da necessidade de nos alinhar a Ele, abrir mão de nós mesmos, das nossas prerrogativas e, como Paulo, apesar dos pesares, sermos ou estarmos certos de que a qualquer hora, a qualquer momento, Ele nos virá. E sobre a sua volta, Ele diz: eu vos digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Percebe que tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver conosco. Não sei por que nós achamos que as coisas precisam caminhar em torno de nós. Irmão Silvio, é com o Senhor. Ele diz: quem não come da carne, não bebe do seu sangue, não tem vida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de Jesus viverá pela causa de Jesus. Aquele que se alimenta de Jesus viverá pela causa de Jesus.